Olá, boa tarde. Aqui estamos preparados para fazer um vídeo que pretende esclarecer melhor como se resolve o problema de sombras da nossa última aula. Portanto, o que temos neste problema vai ser agora reproduzido aqui para que vocês possam acompanhar e ao mesmo tempo ver um desenho com maior rigor do que o outro que foi desenhado à mão durante a aula. Em primeiro lugar, chamo a atenção para o material que nós costumamos utilizar para fazer este tipo de trabalho. Portanto, para os traçados finos, costumamos usar este lápis, o lápis 2H ou o número 4, se quiserem a numeração simplificada. Por outro lado, depois poderemos utilizar para passar traços mais fortes o número 3, ou até, por vezes, o número 2 pode dar jeito para uma aresta mais escura. Em algumas situações poderá justificar-se. Não tenho aqui, mas é isto que costumamos utilizar. Utilizamos o aristo para marcar ângulos e para podermos marcar também as dimensões e permite também controlar, portanto, as perpendicularidades sobrepondo um traço do aristo com outro traço, permite-nos traçar uma linha perpendicular aqui nesta face. Pronto, o compasso que costumamos utilizar e que resulta pode ser este, pode ser outro. Normalmente é importante duas coisas: que tenha uma boa estabilidade, portanto há aqui uns parafusinhos, podem ser apertados no caso de ser necessário. Há aqui também parafusos que poderão ser apertados para ajustar no caso de ser necessário, e atenção sempre a termos uma ponta bem afiada para permitir um traço uniforme e com qualidade e com rigor, que é uma coisa muito importante. Pronto, a ponta seca também por vezes pode bater no chão e estragar-se, convém vigiar. Se for necessário, podem afiá-la também numa pedra de esmeril, daquela que se usa para afiar as facas de cozinha, etc. Posto isto, vamos ao nosso exercício. Trata-se de uma sombra de um cone. Este cone tem uma face que é a sua base, que é de frente, e tem depois o vértice virado para o plano frontal de projeção. Portanto, vamos ter a face virada para o observador, o vértice virado para o plano frontal de projeção. Em primeiro lugar, foi marcado aqui. Eu vou utilizar estes lápis por uma razão. É porque eles permitem fazer um traço um pouquinho mais forte e mais visível no nosso vídeo, e é por esse motivo que vou utilizá-los em substituição destes que por vezes poderão dar um traço muito fino e ser difícil de ver na filmagem. Portanto, temos aqui já um ponto que é o ponto que corresponde ao centro da nossa base, é o ponto O. E agora vamos desenhar a nossa circunferência, tendo em conta que ela se encontra num plano frontal. Portanto, um plano frontal com afastamento 6, que é o mesmo afastamento do centro. Eu vou desenhar aqui o plano a vermelho. Este é o plano da base. Portanto, vamos ter aqui o traço horizontal desse plano. E sabemos que a nossa base vai ter de raio 3 cm. Portanto, o que vamos fazer é, eu vou aqui traçar este diâmetro horizontal da nossa base e vou assinalar aqui desde já os 3 cm de raio na nossa projeção frontal. Portanto, isto permite-nos desde já desenhar, utilizando o compasso,
permite-nos desenhar a nossa base. Espero que seja visível na filmagem, vou carregar um pouquinho mais. Portanto, esta é a projeção frontal da base. A projeção horizontal, vamos encontrá-la. Posso utilizar aqui para traçar as perpendiculares o nosso aristo. E a nossa base em projeção horizontal terá então este aspecto. Vai ser apenas este segmento de reta em projeção horizontal. Quanto à altura do cone, ela vai aparecer-nos em verdadeira grandeza, uma vez que é um cone de revolução, é um cone reto, e, portanto, o eixo central do cone vai aparecer aqui em verdadeira grandeza na projeção horizontal e vai ser apenas um ponto aqui na projeção frontal. Eu vou-lhe dar uma altura de 5. Portanto, isto permite-me localizar imediatamente aqui o vértice do cone. Portanto, tenho aqui a projeção horizontal do vértice e a projeção frontal será coincidente com a do centro da base. Isto permite-me desde já desenhar aqui as geratrizes do contorno aparente horizontal e, portanto, este será o cone em projeção horizontal. Aqui está estas geratrizes do contorno aparente. Em projeção frontal encontram-se aqui, sobre este diâmetro que assinalámos aqui no início. Não vamos destacá-las porque não é necessário. Portanto, isto é um problema de sombras e neste caso vamos utilizar a direção luminosa convencional que, como sabem, é uma direção a 45 graus quer na projeção frontal, quer na projeção horizontal. Portanto, com o nosso aristo, isto permite-nos aqui definir esta direção luminosa de uma forma mais ou menos prática, utilizando o aristo nesta posição. Basta-me desenhar aqui esta projeção frontal e aqui esta projeção horizontal. É óbvio que este raio de luz, no fundo, que está aqui a definir a nossa direção luminosa, que eu vou chamar a direção luminosa L, que é convencional, ele não é necessário para o problema, a não ser como referência para poder, paralelamente, traçar os vários raios luminosos que farão falta para o nosso exercício. Portanto, o primeiro passo a dar é definir os planos de luz-sombra tangentes à superfície lateral do cone. E, para isso, o procedimento é fazermos passar pelo vértice um raio de luz, portanto, que dependerá do sistema de luz que foi utilizado. Neste caso é a direção luminosa convencional, portanto, o meu raio de luz será este. Em projeção horizontal e em projeção frontal. Portanto, foi este o raio de luz que nós fizemos passar pelo vértice do cone. Agora, o próximo passo é encontrar o ponto onde este raio de luz interseta o plano da base do cone. Portanto, neste caso, a base do cone está contida neste plano de frente que nós definimos, o plano φ, que tem aqui o seu traço. E eu sei que todos os pontos deste plano têm a sua projeção horizontal coincidente algures sobre o traço. O que significa que neste raio de luz, o único ponto que tem a projeção sobre este traço é este. E, portanto, este ponto será, de facto, a interseção entre
o raio de luz e o plano da base. Só me falta arranjar a sua projeção frontal, que será obtida com esta linha de referência que vamos agora desenhar. E, portanto, isto permite-me aqui definir um ponto que eu posso chamar o ponto I, por ser a interseção com um plano, é no fundo uma interseção entre uma reta e um plano. Este raio de luz, posso chamar-lhe o raio de luz L'. Vou aqui representar a sua designação, porque trata-se de um raio de luz que tem um papel de funcionar como reta, da qual se determina o ponto de interseção com o plano da base, portanto é mais fácil de ler o nosso desenho se tivermos aqui esta informação. Nos outros raios de luz não o faremos, não colocaremos essa informação. Portanto, este ponto I é o ponto por onde vão passar então duas tangentes à base. Portanto, estas tangentes que passam uma tangente à base por aquele lado e outra tangente à base por este lado, são retas do nosso plano da base. Portanto, existem neste mesmo plano da base. Vamos traçá-las. É evidente que eu posso traçá-las aqui com alguma confiança, aproximadamente na sua posição exata. Eu digo aproximadamente porque já sabemos que não é fácil desenhar com todo o rigor e perceber exatamente qual destes pontinhos é o ponto exato em que a tangente toca na circunferência da base. Para isso, teremos que recorrer a uma construção que nos permite determinar com rigor esses pontos de tangência. Portanto, mais uma vez vamos recorrer ao compasso e faremos a determinação da mediatriz deste segmento de reta que vai do centro da base ao ponto I. Portanto, abro o compasso com uma abertura superior à metade desse segmento de reta. Conservo esta abertura, desenho estes dois arcos, um de um lado, outro do outro. Mantendo esta abertura, vou desenhar agora dois arcos que cruzam com os primeiros. E assim determinei dois pontos da mediatriz que eu pretendo desenhar. Portanto, estes dois pontos vão permitir-me, estes dois pontos, este e este, vão permitir o traçado da mediatriz. Esta mediatriz é importante apenas para permitir encontrar o ponto médio do nosso segmento de reta que referimos, este que vai do ponto O ao ponto I. E agora, o próximo passo será, para determinar os dois pontos de tangência com rigor, será centrar o nosso compasso sobre o ponto médio e ajustar a abertura até ao ponto O. Portanto, vamos procurar aqui ser rigorosos e vamos traçar um arco que cruza a circunferência, e ao fazer este arco no ponto de cruzamento com a circunferência de um lado e de outro, eu obtenho então de forma rigorosa os dois pontos de tangência que eu procuro e que, portanto, serão os pontos, para respeitar a designação que vem no vosso livro, diremos que são os pontos A e B. Estas são as projeções frontais e resta-nos agora, portanto, determinar as projeções horizontais. Vou aqui, ao mesmo tempo, também usar uma alternativa para
para o traçado de linhas paralelas. Portanto, eu neste caso já tenho aqui o nosso eixo YZ, que está aqui, Y coincidente com Z. Este eixo, sabemos, estes dois eixos que se sobrepõem, sabemos que têm que estar perpendiculares ao eixo X, aqui nesta vista dupla projeção ortogonal que nós usamos. E, portanto, agora, ao ajustar o meu esquadro por aqui e ao apoiá-lo nesta régua, isto permite-me, sempre que eu queira, fazer linhas paralelas. Portanto, neste caso, eu tenho 2 pontos, e poderia até ter mais, não é? Se fossem outro tipo de situações. E, portanto, este processo para traçar paralelas permite poupar algum tempo neste processo. E, portanto, nós devemos procurar privilegiar sempre essas situações que nos permitem economizar algum tempo, desde que não prejudiquem o rigor do nosso traçado. Portanto, já temos aqui as projeções horizontais destes 2 pontos. Portanto, vamos assinalar. Aqui teremos B1 e aqui teremos A1. Bom, então isto diz-me o quê? Que por estes 2 pontos vão passar 2 geratrizes de tangência. Portanto, vamos ter uma geratriz de tangência entre o ponto A e o ponto V e outra geratriz de tangência com o outro plano tangente entre o ponto B e o ponto V. Estas 2 geratrizes de tangência são importantes neste problema porque são elas que nos vão definir a linha separatriz de sombra, ou separatriz de luz-sombra, aqui na nossa projeção, aqui nas 2 projeções, mas aqui na nossa superfície lateral do cone. Portanto, estas 2 geratrizes de tangência têm estas projeções frontais que eu aqui não assinalei, mas como já sabemos, podemos desde já procurar respeitar isso, uma vez que nós sabemos que estas geratrizes são invisíveis na projeção frontal, uma vez que o cone tem o vértice virado para o plano frontal de projeção e a base está aqui de frente para o observador. Portanto, estas geratrizes na projeção frontal são ambas invisíveis. Portanto, eu vou aqui desde já dar-lhe esse traçado adequado. E agora falta-nos a projeção horizontal. Portanto, esta projeção frontal diz-me que a cota do ponto A é superior à cota do vértice e, portanto, isto significa que esta geratriz está na face de cima, na parte de cima da superfície lateral do cone, que se encontra aqui visível. Então, esta geratriz é visível na projeção horizontal. Já a geratriz que parte do ponto B para o ponto V, ela parte de um ponto com uma cota mais baixa, reparem, do que esta geratriz do contorno aparente horizontal. Portanto, eu disse-vos que esta geratriz do contorno aparente horizontal está situada aqui na sua projeção frontal. Significa que o ponto B, ao estar mais abaixo, está para baixo, ou seja, na face inferior da superfície lateral, o que significa que será invisível na projeção horizontal. Portanto, eu desde já posso também respeitar isso e utilizar o tipo de traço adequado para representar esta geratriz, que faz parte da linha separatriz de sombra ou linha separatriz de luz-sombra, como também podemos chamar-lhe de uma forma talvez mais completa. Pronto. Temos aqui então as 2 geratrizes que fazem parte da linha separatriz de sombra. Então, eu já posso começar a pensar quais são as zonas que estão em sombra e quais são as zonas que estão em luz. Sendo assim, desde já eu posso concluir que
se a luz tem um raio de luz que é tangente ali, tem um plano de luz-sombra tangente ali à superfície lateral do cone, portanto, eu posso perfeitamente concluir que deste lado, uma vez que a luz vem da esquerda para a direita e de cima para baixo, vem neste sentido, eu vou colocar aqui uma setinha, embora isto não seja necessário, é só para elucidar, para nos ajudar a pensar, se a luz vem daqui para cá, significa que há uma parte da superfície lateral do cone que está iluminada, o resto aqui também se percebe, a luz vem aqui, portanto ilumina toda esta parte da superfície lateral do cone. Já esta, daqui para lá, vai encontrar-se em sombra. Por que razão é que eu não posso sombrear aqui na projeção frontal? É por uma razão simples, é que de facto esta base está virada para o observador num plano de frente. E portanto a luz, ao vir nesta direção, vai bater na base e iluminar a base. Então, embora aqui eu não consiga representar isso, porque é apenas um segmento, mas na projeção frontal eu tenho que ficar consciente de que esta base está totalmente iluminada e ao mesmo tempo esconde por trás de si todo o resto do cone, pelo que aquela face lateral não será visível. Então eu só vou sombrear a parte que existe visível na projeção horizontal. Há uma parte também depois de dar a volta por baixo, que é em sombra até àquela geratriz, mas não será visível. Portanto, eu vou sombrear, eu vou simplificar e sombrear esta zona de uma forma provavelmente um pouquinho imperfeita, mas que será o suficiente para nós darmos continuidade aqui ao nosso trabalho, tendo já consciência disto. Portanto, esta mancha de sombreado deve ser uniforme e deve ser suficientemente transparente para permitir ver quer as linhas que estão por baixo, quer as designações de pontos, letras, portanto, que se encontrem nesta zona de uma forma mais ou menos fácil. Este sombreado da sombra própria normalmente representa-se, apesar de tudo, um pouquinho mais escuro do que a sombra projetada e, portanto, eu vou aqui sombrear um pouquinho mais escuro para nos recordar precisamente dessa convenção que costumamos respeitar. Pronto. Então, temos sombreado aqui a sombra própria do nosso cone. O nosso cone está representado com a sombra própria e tudo. Agora, falta-nos